Eu vou começar esse vídeo lendo um texto que escreveu o Fred Caldeira, o jornalista Fred Caldeira, sobre o Renato Gaúcho. Presta bem atenção nesse texto. Fred Caldeira escreveu: um museu de grandes novidades. Renato decide pedir demissão como resposta às críticas da internet e das arquibancadas. Durante essa passagem pelo Fluminense, em toda a aparição pública, parecia estar fazendo um favor ao clube, seja nas entrevistas ou em vídeos publicados no vestiário. A soberba de Renato, que muitas vezes foi divertida, nos últimos trabalhos azedou e virou só ressentimento, a ponto de terminar a entrevista de demissão, achando que o futebol está perdidos nas mãos de quem acha, ou, desculpa, para quem chama de novato. Veja só. Renato, o futebol não depende de você e nem da sua geração. O restante do ano do Fluminense está à deriva, com um elenco inchado, caro e de poucos jogadores à altura do que o clube precisa para concluir o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Fred Caldeira, ele é perfeito nesse texto, porque ele consegue resumir exatamente a situação do Renato com o Fluminense hoje. O Renato, ele chega no Fluminense, se você pegar para, eu não sei se você é um torcedor que tem tempo para isso, que às vezes você tá no trabalho, tem a correria da vida, você não tem tempo de ver os bastidores, sabe, as coletivas, só vê cortes, e é normal. Mas se você vê os bastidores no vestiário, você consegue sentir a prepotência, sabe? Tipo assim, eu tô aqui fazendo um favor pro Fluminense. E não tá fazendo um favor, pô. Renato ganha 1,5 milhão. Se eu não me engano, acho que ele é o quarto técnico mais bem pago do Brasil no Fluminense. 1,5 milhão todo mês. Todo mês. Na conta. Imagina você ganhar 1,5 milhão todo mês. E aí você vai trabalhar no lugar e você acha que tá fazendo um favor pro lugar. E não tá fazendo um favor pro lugar. E eu vou deixar um recado aqui nesse vídeo, antes da gente continuar. Vou até botar a foto dele aqui pra... O Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ele criticou muito a ida de Ancelotti para a seleção brasileira e critica muito também o fato de estrangeiros estar dominando o futebol brasileiro. Ele criticou muito isso, várias vezes, não foi uma nem duas, foram várias. E sabe por quê, Renato? Que os estrangeiros, os portugueses principalmente, vêm para o Brasil e estão tendo sucesso, como veio o Jorge Jesus, como veio o Abel Ferreira. Sabe por quê? Porque técnicos como você, que acham que são dono da razão, que acham que o mundo gira em torno de você, brasileiros, é justamente por causa dessa arrogância que a gente está tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo, que a gente está tanto tempo vendo técnicos estrangeiros chegando aqui fazendo mais sucesso do que técnicos brasileiros, que de fato entendem mais de futebol, mas a arrogância não faz você evoluir. A arrogância não deixa você evoluir. E é exatamente o perfil do Renato Portaluppi. Um cara que eu gosto da marra dele, eu gosto da personalidade dele, eu gosto, é legal, é interessante, mas como escreveu o Fred Caldeira, até certo ponto, porque depois começa a azedar. E é exatamente o que acontece com Renato Portaluppi hoje. Ele vai pedir demissão, deixando no ar que a culpa não é dele. A culpa é de quem tá na internet, a culpa é minha, a culpa é sua, torcedor que foi vaiar, a culpa é sua, torcedor que xingou ele de burro, arquibancada, a culpa não é dele, é de todo mundo, menos dele. É o famoso, realmente, assim, um egocêntrico enorme, né? Tipo, não, eu não tenho defeitos, eu não erro. Ele senta pra dar coletiva, eu já estive na coletiva do Renato. Eu já sentei lá, eu não faço perguntas, porque assim, eu tenho um lado meu torcedor muito grande, e eu nem acho que precise fazer pergunta, tá? Eu acho que todos os profissionais que estão ali acabam que começam a fazer perguntas parecidas, então eu nem faço, eu só sento e fico só anotando algumas coisas e reparando no que o técnico tá falando. E o Renato, ele senta na sala e ele deixa bem claro, ele não faz questão nenhuma de deixar claro, e realmente ele não tá errado nesse ponto, mas que ele entende mais de futebol do que todo mundo ali. E começa a menosprezar todo mundo da sala, da coletiva. Porque ele é o brabo, ele é o que sabe mais do que todo mundo, sabe? Ele pode realmente ter mais dados técnicos, realmente tem, mas não é sempre que ele vai estar certo. Ele comete erros, ele é um ser humano, ele não é uma máquina. O ser humano comete erros. Por mais expertise, por mais que ele entenda aquele negócio, aquele
o futebol, ele comete erros, ele cometeu erros nessa Sul-Americana, ele vem cometendo erros no Fluminense, sabe? E aí, acabou de sair a notícia agora, antes de eu fazer esse vídeo, do GE. Bem, vamos continuar. O Fluminense tentou convencer o Renato Gaúcho a não sair, mas o treinador foi irredutível. Antes do Renato ir para a coletiva, a diretoria tentou convencê-lo a não entregar o cargo, mas o técnico estava muito irritado com as críticas e manteve a decisão de deixar o clube. O Renato é um personagem do futebol, você tem noção, mas o Renato ele tem muito dinheiro. O Renato é muito rico, milionário assim. O Renato, se parar hoje, ele vive a vida inteira e os filhos e o filho dos filhos, os netos, né? No caso ele não tem neto, né? Porque ele só tem a Carol, se eu não me engano, como filha. Inclusive ela comentou no post de um influenciador, né? Do Veríssimo, um rapaz que faz um excelente trabalho na internet cobrindo o Fluminense, e falou a verdade no vídeo dele na Cazé, em collab com a Cazé, onde ele diz que a culpa foi exclusivamente do Renato, e foi mesmo, e a Carol comenta, né? Quem é você, o TikTok, enfim, menosprezando o menino, né? Nas redes sociais. Eu tive contato com a Carol e com o Renato um tempo, a gente fez um podcast junto. A Carol é gente finíssima, assim, pessoalmente sempre me tratou muito bem, mas, cara, tem erros, e é muito claro, o erro tá na nossa frente, não tem como não falar sobre o erro, sabe? Eu pensei muito antes de fazer críticas sobre o Renato, mas, cara, eu faço isso pelo Fluminense. Por mais que o Renato, por mais que a Carol tenha visto alguns vídeos meus e tenha ficado chateada, assim, desculpa, mas eu tenho que falar. Eu tenho um compromisso com você do outro lado aí, que é meu seguidor, você que me acompanha, você que tá aqui todos os dias, você que curte, que comenta. Eu tenho um compromisso contigo. Então, não tem como a gente não falar, sabe? E o Renato, ele é esse cara. É o cara que tinha tudo pra fazer uma volta mágica pro Fluminense. A torcida do Fluminense abraçou o Renato. A torcida do Fluminense, em nenhum momento, ela mediu esforços pra mostrar e demonstrar o carinho que tinha pelo Renato. Cara, eu fiz um vídeo, botei a camisa do, né, Ame o Rio, torcedores no estádio, bandeira do Renato, música pro Renato, um carinho enorme. E a reação do Renato quase sempre foi essa. Esse olhar, esse rosto de eu tô fazendo um favor, pra me agradecer, porque eu sou Deus, eu sou rei. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Fluminense teve 2 bolas na trave contra o Lanús. E aí teve uma hora no Maracanã que eu tava olhando assim. A primeira do Xavier tava no começo ainda, mas a do Germancano, que ele cabeceia, a bola kick bate na trave. Aquela bola ali, eu tava sentado assim sem acreditar no que tava acontecendo, porque não dava pra acreditar. Não dava. Era inacreditável. E aí quando a bola bate na trave, eu só consegui pensar uma coisa na hora, se instalou assim na minha cabeça assim, ó. Inclusive eu comecei fazendo um vídeo dentro do estádio, do pós-jogo, falando essa frase. A bola pune. A bola pune o mau planejamento. A bola pune quando você faz contratações erradas. A bola pune quando você não tem uma gestão de elenco, uma gestão de grupo. A bola pune. A bola pune quando você é arrogante. O Renato, ele perdeu uma Libertadores por causa da arrogância no Fluminense LDU. E ele não aprendeu. Que ele lembra que ele falou, vamos brincar no brasileiro. Não sei. O que aconteceu? Já sabe o fim dessa história. E parece que ele não aprendeu, ele continua. Continua achando que todo mundo erra, menos ele. É o deus do futebol e ninguém sabe de futebol mais do que ele. Talvez seja por isso, Renato, que você nunca foi para a seleção brasileira. Talvez seja por isso que técnicos portugueses chegam aqui e fazem um trabalho melhor do que o seu. Eu tenho certeza que os técnicos brasileiros têm total condições de assumir a seleção brasileira. Certeza. Mas a arrogância deles atrapalha o processo. É por isso que teve que vir um italiano da Itália para assumir a seleção brasileira, 5 vezes campeão do mundo. Porque a arrogância dos técnicos, achando que manda no futebol inteiro,
E não é mais assim há muito tempo. Muito tempo. Deve ter pelo menos uns 20 anos que a gente não manda mais no futebol. Bom, coloca nos comentários a sua opinião. Eu achei essa demissão. Eu fiquei surpreso, inclusive. Eu realmente achei que ele não faria isso. Não ia pedir demissão e nem que o Mário ia mandar ele embora. Foi uma surpresa pra mim. Não tem outra palavra a não ser, na minha opinião, covardia. Largar o Fluminense dessa forma. E nunca mais o Renato treina o Fluminense. Nunca mais. Porque o que ele fez agora é muito grave.